É com muita alegria, muita honra que a gente começa essa mesa intitulada Catástrofe de Pensar, do desfundar de afetos inumanos e da vidência de uma nova terra. Acho que ainda muito tocados pelas faíscas, cintilações, explosões de mundos que morreram e nasceram, e morreram e tornaram a nascer em atos de liberdade, gestos menores e devires imperceptíveis instaurados ontem nas imediações aberrantes. Em meio aos colapsos suscitados, às catástrofes perceptivas, às intensidades que borraram, ainda que provisoriamente, precariamente, diante talvez desse peso da história, né? Borraram as fronteiras que separam os corpos das forças do mundo. Em meio a essa força da vulnerabilidade, da fragilidade, de uma fragilidade corajosa, da delicadeza, da simplicidade, que se entrega, se dispõe, se doa porque confia na vida, nós adentramos agora, então, a catástrofe de pensar, com o filósofo Marco Antônio Valentim, da Universidade Federal do Paraná, professor do Departamento de Filosofia, publicou estudos de história da filosofia sobre temas metafísicos e atualmente desenvolve uma pesquisa em metafísica comparativa, articulando concepções da filosofia moderna com ideias ameríndias, trazidas pela etnografia e pela antropologia contemporânea. É pesquisador do Espécies, Núcleo de Antropologia Especulativa, e leva adiante o projeto de pesquisa A Entropia, Antropoceno e Termodinâmica do Pensamento, que eu me lembro que você comentou, né? Tem como desafio criar relações entre filosofia, antropologia física e xamanismo. E o filósofo, professor do Departamento de Filosofia aqui da Unicamp, Luiz Orlandi, que traduziu várias obras de Gilles Deleuze. Preciso ser revista. Empirismo e subjetividade, bergsonismo, diferença e repetição, a dobra, Leibniz e o barroco, o Antiédipo, né, de Deleuze e Guattari. Coordenou também os trabalhos de tradução de A Ilha Deserta e outros textos. E agora está terminando a tradução de Lettres et autres textes. Isso? Já acabou. Está sendo massacrada pela revisora. Ah, ok. Bom, nós combinamos então que Marco Antônio vai começar. Não sei se você manteve o título Cosmopolítica e Entropia, né, da sua apresentação. Então, obrigada, Marco Antônio, com você. Obrigado, Carolina. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a organização do Seminário Conexões, especialmente a Suzana e ao Sebastião, pelo
generosíssimo convite para participar desse evento tão importante. Agradeço também a Lic e a Rafaele pelo apoio durante esses dias. E quero dizer que de verdade, assim, de coração, é uma honra estar aqui, né, pensando na proposta do evento, nas pessoas que já falaram aqui, das pessoas que ainda vão falar, e levando em conta a presença de vocês todos aqui. Né. É realmente uma honra. Assim. Bem, o texto que eu vou apresentar, ele não teria sido possível sem a interlocução que eu tenho vivido ao longo dos últimos 5 anos com vários colegas e amigos. Entre eles, assim, eu menciono especialmente a Débora Danovski, o Eduardo Vieira de Castro, o Rondinelli Medeiros, o Alexandre Nodari, o Marcos de Almeida Matos e a Juliana Fausto, que acompanhou a escrita desse texto que eu vou apresentar aqui hoje. Bem, quanto às fontes, né, eu digo de antemão que o texto é um comentário ao final, as páginas finais do Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, inspirado pela leitura do livro A Queda do Céu, do Davi Copenaua Yanomami e do Bruce Albert. 3 outras referências vão ser citadas constantemente para articular o argumento principal que eu quero desenvolver. Né? São elas o livro A Mundo por Vir, da Débora e do Eduardo, né? Ensaios do professor Mauro Almeida a respeito de Lévi-Strauss, né? Especialmente um texto chamado Simetria e Entropia, e a conferência que ele pronunciou no evento de 2014, Os 1000 Nomes de Gaia. E também textos do Bruce Albert sobre Davi Copenaua, especialmente o célebre O Ouro Canibal e a Queda do Céu, e as notas que ele redigiu ao livro do Davi. Né? Para evitar uma leitura por demais enfadonha, né? já é enfadonha pelo fato de ser uma leitura, mas não teria como expor de outro jeito. Mas para que ela não seja ainda mais enfadonha, eu vou me dispensar aqui de indicar rigorosamente todas as citações desses textos, dessas 3 referências que eu mencionei em segundo lugar, porque muitas vezes são expressões e frases breves, né? E eu devo dizer também que, enfim, o texto que eu redigi é uma composição, principalmente desses textos que eu mencionei, além de outros, né? É uma espécie de bricolagem, assim, onde, se é que eu posso dizer, o aspecto mais autoral está na articulação que eu tento produzir e menos nas teses que eu vou mencionar. Né? E eu faço isso não porque, enfim, para demonstrar nenhuma espécie de erudição, não. É porque, enfim, eu não teria como expor de outra maneira. E eu acho que esse procedimento da bricolagem, ele permite contornar, em certa medida, algo com que eu me sinto cada vez menos à vontade, que é a atitude tética da filosofia. Então, assim, o meu texto procurou ser uma bricolagem antitética. Né? Bem, quanto ao título, na verdade, eu modifiquei o título, tendo em vista um conceito principal que eu quero, se é que eu posso chamar isso de um conceito, que eu quero desenvolver. Né? O título é A Entropia. Né? Eu tomei a liberdade de compor um neologismo um tanto bizarro para exprimir a ideia central. Né? Um neologismo que só funciona em português. Né? Por exemplo, em inglês não. Né? Que é a composição dessas 2 palavras, antropia e entropia. Né? Então, quando eu falo a entropia, tudo junto, né? Usando aquele caractere latino, né, que contrai o A e o E, então, a entropia. Né? E a intenção com isso é para apontar para uma coincidência tensa de antropia e entropia no antropoceno. Né? Agência humana sobre o ambiente e dinâmica cósmica de transformação. Daí, a entropia. Né? Bem, eu agradeço desde já a atenção de todos, né, e digo finalmente, assim, para encerrar essas considerações preliminares, que eu tenho a apresentar aqui, eu considero ainda
incipiente e é assumidamente experimental, né? Não é nada fechado, né? São coisas que ainda precisam amadurecer bastante, né? Bem, eu começo com uma epígrafe, né? Que tem uma intenção invocatória, se é que eu posso dizer assim, né? E que é a seguinte: é extraída do livro As Lendas da Criação e da Destruição do Mundo na Religião dos Apapocuva Guarani, como fundamentos da religião dos Apapocuva Guarani, do Kurt Nimoendaju, né? Que foi mencionado aqui pelo Almires, né, se eu não me engano. Diz o Nimoendaju sobre a cataclismologia guarani. Ele diz: a conflagração, o desmoronamento da terra, o dilúvio, a queda das trevas e a chegada do jaguar azul são denominados Mibaé Meguá pelos pajés. Montoya traduz Mibaé Meguá por felicidade. Para os Apapocuva, esse termo tem um sentido exatamente inverso de infortúnio, desgraça. Mibaé significa coisa, com a conotação de fantástico e misterioso. Meguá conserva o duplo sentido de brincar, fazer travessuras e de estragar. E Juru Meguá, ele torce a boca de forma engraçada. Xeji e Meguá, meu machado está estragado. E ele segue dizendo: a ideia do Mibaé Meguá ocupa de modo ostensivo o espírito dos índios. Dificilmente se fará uma dança de pagelança sem que se mencione o Mibaé Meguá. Isso quando ele próprio não é a principal motivação. Quando penso no Mibaé Meguá, meu filho, queria mesmo era largar tudo, tirar até minhas roupas, tomar somente meu maracá e cantar, cantar. Assim, Jogiroqui certa vez concluiu um discurso que me fizera sobre o fim iminente do mundo. Bem, só uma observação sobre esse texto, né? Ele foi publicado originalmente em 1914, né? E o Nimoendaju era bastante pessimista quanto à sobrevivência dos Guarani frente às ameaças do mundo branco, né? Passados mais de 100 anos da publicação desse texto, todos nós sabemos que os povos Guarani estão vivíssimos, né? Lutando intensamente por seus territórios sagrados e por seus modos de existência, e participando de forma decisiva da vida espiritual e política no sentido mais amplo, né? E, em testemunho disso, eu faço uma indicação, né, que o Daniel Pierre, né, publicou em 2013 um estudo admirável, em que ele reconsidera a interpretação do Nimoendaju, a interpretação que o Nimoendaju faz da cataclismologia guarani, sob o ponto de vista de narrativas guarani-mibiá contemporâneas, né? E o ponto de discrepância entre as narrativas comentadas pelo Nimoendaju e essas que são consideradas contemporaneamente pelo Daniel Pierre é que essas últimas se caracterizam pela inclusão da agência destrutiva dos brancos na condição de motivo antrópico principal para o desígnio catastrófico de Yanderu, que é a limpeza da terra, né? Bem, então isso sobre esse texto do Nimoendaju, né, que inspira tudo que eu vou tentar dizer aqui, né? Nos parágrafos finais de Tristes Trópicos, Lévi-Strauss elabora uma das reflexões mais profundas da antropologia moderna, levantando uma contradição que seria a de toda a humanidade. Pergunta Lévi-Strauss: de que serve agir se o pensamento que guia a ação conduz à descoberta da ausência de sentido? Como dedicar-se simultaneamente aos homens, que sob a forma de múltiplos povos lutam por viver, e ao conhecimento, segundo o qual, diz ele, o esforço do homem se opõe inutilmente a uma decadência universal? Diante desse dilema crucial, o antropólogo oscila entre uma certeza para si mesmo incontornável, ele afirma, o mundo começou sem um homem e terminará sem ele, e uma irresistível aparência, a de sua própria existência como homem em uma sociedade, entre outras. A escolha de Lévi-Strauss entre um nós e um nada, a formulação é dele, entre um nós e um nada, é clara. Eu cito: libertando-me com isso de um orgulho intelectual cuja fatuidade avalio pela de seu objeto, aceito também subordinar suas pretensões às exigências objetivas da libertação de uma multidão a quem os meios de tal escolha continuam a ser negados.
exigências objetivas, ele diz. Por mais contraditórias que possam parecer, a mitofísica do fim do mundo inspira-lhe uma política libertária, pois o que está em questão, como interpreta Mauro Almeida, justamente a respeito desse texto, não é senão a diversidade da qual a espécie humana é uma das manifestações. Eu cito aqui um trecho que eu acho brilhante assim, desse comentário do Mauro. Ele diz: há então uma flecha do tempo, mas essa flecha não aponta para o positivo, e sim para o negativo. Diminuição da diversidade per capita, menos linguagens, menos religiões, menos sistemas de parentesco, menos estilos estéticos, menos espécies naturais, menos animais e plantas, como acontece quando uma floresta tropical arde para alimentar caldeiras ou bois, transformando xamãs em guerreiros, em mão de obra barata, amores perfeitos em eucaliptos, informação em energia. Aí eu pergunto, todavia, será que o zelo pela diversidade de culturas e formas de vida exige forçosamente a renúncia ao conhecimento da natureza, às custas de a antropologia reduzir-se à física dos processos irreversíveis? Se as transformações do espírito devem enraizar-se na matéria, subordinando-se a leis que regem máquinas reais, essa é uma formulação do Mauro, não é igualmente necessário que, assim enraizado, o espírito possa, como que desvairar a matéria, subvertendo o sentido da flecha do tempo? Por outro lado, supor que culturas distintas constituem naturezas também distintas, ou seja, como afirma o Latour, que existem apenas naturezas e culturas, não significa operar a redução inversa? É mesmo incontornável uma tal alternativa infernal? Como, enfim, compor uma divergência irredutível entre mundos com a implacável entropia do cosmos? Essa é a questão que eu vou procurar elaborar. Vejamos mais de perto o argumento conclusivo de Tristes Trópicos. Eu cito o finalzinho do livro. A civilização, tomada em conjunto, pode ser descrita como um mecanismo fantasticamente complexo, no qual ficaríamos tentados a enxergar a oportunidade que o nosso universo tem de sobreviver, se sua função não fosse fabricar aquilo que os físicos chamam de entropia, quer dizer, inércia. Cada palavra trocada, cada linha impressa, estabelece uma comunicação entre interlocutores, tornando estacionário um nível que antes se caracterizava por uma defasagem de informação, logo, por uma organização maior. Mais do que antropologia, ter-se-ia que escrever entropologia, disciplina dedicada a estudar em suas mais elevadas manifestações esse processo de desintegração. Isso é Lévi-Strauss, afirmando que a antropologia seria, na verdade, uma entropologia. Ao conceber o conjunto da civilização, plano de coexistência entre as diversas culturas humanas, como uma espécie de mecanismo entrópico capaz de acelerar exorbitantemente a tendência cósmica à decadência universal, Lévi-Strauss antecipa, em quase 50 anos, o anúncio científico do Antropoceno como nova época da história profunda do planeta, na qual, como dizem a Débora Danowski e o Eduardo Verde de Castro, a espécie agente biológico se torna a espécie força geofísica, quando a economia política se encontra com a entropia cósmica. É inegável, nos dias de hoje, que sua suspeita de Lévi-Strauss, tem sido verificada antes como diagnóstico do que como aposta. Num texto anterior ao Tristes Trópicos, que é o Raça e História, o Lévi-Strauss levantava uma questão que eu vou propor aqui, vou citar, mas propondo como uma afirmativa. Eu cito: o movimento de fluxo já está chegando ao fim e vai recuar, com o mundo ocidental prestes a sucumbir, como os monstros pré-históricos, a uma expansão física incompatível com os mecanismos internos que garantem sua existência. Isso é Lévi-Strauss em 1952, se eu não me engano. O antropólogo discerne, assim, na própria aptidão à cultura, um traço disruptivo da humanidade em relação à potência negentrópica da vida na Terra. Isto, se entendemos por vida, como definem Margulis e Sagan, a matéria desenfreada, capaz de escolher sua própria direção para prevenir indefinidamente o momento inevitável do equilíbrio termodinâmico, isto é, a morte. Se é verdade que Gaia, a Terra viva, enquanto um estranho e frágil nicho de negentropia, constitui como que um ápax cosmológico, expressão da Débora e do Eduardo, torna-se inevitável concluir, desde a perspectiva de Tristes Trópicos, por uma fundamental incompatibilidade
tanto física quanto metafísica, entre antropia e biodiversidade. Com a mesma necessidade incontornável pela qual o calor se transfere do quente ao frio e informação vira energia, a antropia parece impelir a extinção em massa das espécies vivas, conduzindo no limite à aniquilação da própria espécie humana. É o que sentencia de forma lapidar o Gregory Bateson, dizendo assim: a criatura que triunfa sobre seu ambiente destrói-se a si mesma. A entropia. Com a ideia de a entropia, quero apontar inicialmente para isso. Quando Prigogine e Stanguers propugnam a efetividade da flecha do tempo, afirmando o caráter irreversível dos processos dinâmicos em sistemas complexos, é uma outra imagem da natureza, complexa e múltipla, e da ciência, sempre local e eletiva, que eles têm em vista, na qual, eu cito, a irreversibilidade é fonte de ordem, criadora de organização, sendo equivalente à liberdade e espontaneidade da própria natureza. Dado que, dizem eles, os homens começaram, uma vez mais, de maneira irreversível, mas em escala jamais atingida, a perturbar o seu meio natural, uma nova natureza se produz através dessa atividade como que em resposta. Uma natureza de evoluções múltiplas e divergentes, que faz pensar não em um tempo às custas dos outros, mas na coexistência de tempos irredutivelmente diferentes e articulados. É a ideia de que a atividade produtora de entropia é sinônima de degradação, de nivelamento das diferenças, que se vê confrontada pela concepção da irreversibilidade do tempo como expressão de criatividade de uma natureza, por assim dizer, multiversal. Eu cito, mais uma vez, Stanguers e Prigogine. Podemos ver a desordem produzida pela manutenção do estado estacionário como que nos permite criar uma ordem. A ordem e a desordem mostram-se não como opostas entre si, e sim como indissociáveis. Fundamentalmente orientada no sentido do progresso cultural, a desintegração do sistema biogeofísico da Terra, a antropia não seria, então, segundo essas considerações de Prigogine e Stanguers, ela não seria inexorável como destino humano, nem equivaleria a uma necessidade cósmica absoluta, né? Como Lévi-Strauss parece pressupor no final de Tristes Trópicos. Se, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, um sistema passa sempre de estados de baixa entropia para estados de alta entropia, o sentido dessa trajetória irreversível é, não obstante, equívoco, porque se dirige à manutenção de, como diria Lévi-Strauss, um perpétuo desequilíbrio. A flecha do tempo, pode então apontar ao mesmo tempo para o negativo e para o positivo, só que assimetricamente, sem reversibilidade, ao modo de uma contradição inconciliável em que ordem e acaso, simetria e entropia se interpenetram. Eu cito o Mauro Almeida: a simetria existe, por assim dizer, para ser quebrada. Ou, dito de forma mais enfática, a trajetória da flecha do tempo seria em si mesma controversa, transformacional, e a antropia, um regime termodinâmico cosmicamente contingente. Que tudo esteja sujeito à entropia não significa, pois, que a morte térmica do universo é inevitável, o que, porém, pode muito bem ser verdade no que se refere à antropia, né, no sistema Terra, né, mas que há sempre diferentes possibilidades. Né. E aqui eu cito um trecho do Prigogine. Né. Ele diz: a noção do universo se tornou muito mais complicada desde que sabemos, com a física quântica, que há estados de energia positiva e estados de energia negativa, e a possibilidade de passar de um ao outro. O universo é um sistema isolado? Ele pergunta. Há diferentes possibilidades, com a condição de que a irreversibilidade, o longe do equilíbrio, se mantenha. Ainda seria preciso saber quais são as razões cosmológicas pelas quais o longe do equilíbrio se manteria. É verdade, há possibilidades que fazem com que o universo não seja necessariamente como uma fruta que cai da árvore, uma maçã que acaba no chão, que só pode apodrecer. Não. O universo está sempre em presença das fontes que presidiram a seu nascimento. O universo não está acabado. Isso é Prigogine numa entrevista. Ora, uma possibilidade diferente, constitutiva de toda a sociedade, na medida em que se coloca para além dela, consiste, segundo Lévi-Strauss, eu cito, naquele caminho contrário ao de nossa escravidão, a oportunidade vital para a vida de se desprender.
ele diz: suspender a marcha, conter o impulso que obriga o homem a tapar, uma após a outra, as rachaduras abertas no muro da necessidade e a concluir a sua obra ao mesmo tempo em que fecha a sua prisão. Isso ele também diz no final dos Tristes Trópicos. Então, vocês podem ver que a posição de Lévi-Strauss a respeito do problema não é simples, né? Não tem um sentido unívoco, né? É como a flecha do tempo, né? Em outros termos, subverter a entropia por meio de um trabalho negativo, não o trabalho do negativo, mas um antitrabalho, ação intensamente negentrópica, porque retoma a comunicação perdida com o extra-humano, mas diferentemente entrópica, pois se torna adversária da própria antropia. Visto que, sem a violação da irreversibilidade entrópica, não existiria vida nem cultura, e que o mundo moderno parece ter perdido seu potencial anti-entrópico, eu cito Mauro Almeida, por eliminar o exterior, que era formado por um conjunto de universos cosmológicos, sociológicos, tecnológicos e ecológicos diversificados, em prol de uma forma de vida e cultura vertiginosamente antrópica, entende-se porque se tenha de apelar à abertura a fontes exteriores, além da humanidade, diz o Lévi-Strauss. O homem não está só no universo, como condição para contrafetuar transcendentalmente o trabalho humano de desintegração cósmica. Eu não vou citar aqui, mas o Lévi-Strauss termina Tristes Trópicos, assim, são agora as linhas finais, as palavras finais, falando na necessidade de, como é que ele diz, contemplar um lírio, apreciar um mineral, trocar um olhar de cumplicidade distante com um gato, né? A última palavra de Tristes Trópicos é um gato, né? A controvérsia em torno do sentido duplo, múltiplo, da flecha do tempo, encontra expressão propriamente cosmopolítica na distinção feita por Lévi-Strauss entre duas espécies de mundo, com suas respectivas sociedades e filosofias, mundos frios e mundos quentes. Comparando em História de Lince as mitologias do Velho e do Novo Mundo com vistas ao problema da gemelaridade, ele diz: o Velho Mundo favoreceu soluções extremas, seus gêmeos ou são antitéticos ou são idênticos, e o Novo Mundo prefere formas intermediárias, recusando essa noção de gêmeos, entre os quais reinaria uma perfeita identidade. Lévi-Strauss sugere uma exceção. Ele diz: nos termos em que Platão narra, o mito de Prometeu e Epimeteu poderia ser brasileiro. Para desmenti-la, logo na sequência, em favor da hipótese mais ampla de que na mitologia do Velho Mundo, o princípio da desigualdade entre os gêmeos, algo como um princípio anti-leibniziano da dissenibilidade dos idênticos, célula geminal da mitologia do Novo Mundo, teria um baixo rendimento. Ele diz: ainda que os indo-europeus tenham tido uma concepção arcaica da gemelaridade próxima dos ameríndios, eles a afastaram progressivamente. Se para os indo-europeus o ideal de uma gemelaridade perfeita podia realizar-se a despeito de condições iniciais desfavoráveis, diz Lévi-Strauss, no pensamento dos ameríndios parece indispensável uma espécie de clinamen filosófico para que em todo e qualquer setor do cosmos ou da sociedade as coisas não permaneçam em seu estado inicial e que de um dualismo instável em qualquer nível que se o apreenda, sempre resulte um outro dualismo instável. A comparação feita por Lévi-Strauss conclui-se com um enigma, a atestar que a diferença entre essas mitologias, supõe uma divergência filosófica entre mundos, né? Daí pergunta Lévi-Strauss, essa questão próxima para Lévi-Strauss é que inspirou essa reflexão que eu estou propondo aqui, né? Isso é a pergunta central aqui para mim, né? Ele pergunta assim: inferenciar daí que no tocante à gemelaridade, sociedades quentes podem se contentar com uma filosofia fria e que sociedades frias, talvez por serem, sentem necessidade de uma filosofia quente? A questão ultrapassa o problema lógico-metafísico da gemelaridade, até porque este se acha conectado aos problemas da estrutura social e da situação ecológica dos mundos em jogo. Sua discussão segue-se à exegese de ciclos míticos de povos indígenas norte-americanos que descrevem processos meteorológicos como conflitos entre mundos opostos, enquanto duplos assimetricamente complementares. E aqui eu cito um trecho mais longo de História de Lince, mas que, enfim, de estudo. Assim, né? E é o Lévi-Strauss simplesmente reportando um conjunto de mitos indígenas norte-americanos, né? Ele diz assim: a guerra do vento quente contra o vento frio
corresponde rigorosamente, num outro registro, à dos terráqueos contra o povo celeste pela conquista do fogo. Com efeito, se o vento quente do sudoeste vem do mar, ou seja, de baixo, o vento frio do nordeste mora no céu. O paralelismo fica evidente numa versão Shuswap. Outrora, os animais sofriam de frio, em vez da falta de fogo. Lebre e raposa partiram em expedição para o sul, onde viviam os senhores do vento Chinook e do tempo quente. Lá chegando, furaram um saco que continha um vento. O povo do sul tentou barrar-lhes a fuga, provocando um calor abrasador que se espalhou por todo o país, mas os dois heróis correram depressa. Daí Levi-Strauss cita o mito. Doravante os ventos quentes soprarão até o norte, fazendo derreter a neve e secando a terra. O povo do frio não mais mandará sozinho no tempo, e seus rigores atenuados não farão os humanos sofrerem demais. Contudo, ele comenta, a diferença do outro ciclo mítico, de onde resulta uma consequência irreversível, a ruptura da comunicação entre os dois mundos, né, no primeiro ciclo, aqui o combate termina num acordo. Nenhum dos dois lados obtém uma vitória decisiva, o vento frio e o vento quente irão alternar-se. Os Coeurs d'Alene podem descrever a chegada do bom tempo em termos categóricos, e ele cita, assistimos ao assassinato do frio por seu irmão, e limitam em seguida a fórmula esclarecendo, a cada primavera. Assistimos ao assassinato do frio por seu irmão a cada primavera. Né? Vejam a coincidência prodigiosa entre política e clima nessa formulação. Né? Levando em conta que Levi-Strauss descreve o mundo das sociedades frias por oposição ao das sociedades quentes, no sentido de uma exclusão mútua, ainda que elas possam coincidir de forma tensa, né? Vislumbramos aqui a complexidade multidimensional do contraste que ele propõe. Né? Metafísica e termodinâmica articulam-se de modos politicamente divergentes para a constituição relacional de diferentes mundos. O frio, enquanto grandeza térmica negativa, se diz simultaneamente de várias outras maneiras. 1. Como espírito de um povo inimigo dos humanos, o povo do frio. 2. Como estrutura de uma sociedade humana que recusa o poder coercitivo, sociedade fria. Essa é uma das características com que Levi-Strauss descreve as sociedades frias, né? A recusa do poder coercitivo. Sociedades contra o Estado, como diria Pierre Clastres. Né? E 3, na extremidade oposta, o frio, né, como método de uma filosofia que procura impor ordem ao cosmos. Filosofia fria. Uma filosofia que procura legislar sobre a natureza. Né? E o mesmo se passa, só que inversamente, com o quente. Juntas, todas essas dimensões compõem a temperatura de um mundo, que varia segundo o grau de politização da natureza por ele suportado. É o que evidencia o papel fundamental da categoria de sobrenatureza na filosofia quente das sociedades frias. E eu cito aqui novamente Levi-Strauss a respeito da ideia de sobrenatureza, né? De sobrenatureza. Né? Ele diz, a concepção que várias sociedades primitivas têm da relação entre natureza e cultura, também pode explicar certa resistência ao desenvolvimento, pois este implica reconhecer prioridade absoluta à cultura sobre a natureza, algo que não se verifica quase nunca fora da área da civilização industrial. Entre os povos ditos primitivos, a noção de natureza sempre apresenta um caráter ambíguo. Há na noção de natureza um componente sobrenatural, e essa sobrenatureza está tão incontestavelmente acima da cultura quanto a própria natureza está abaixo dela. Então, em resumo, enquanto o grande divisor ocidental moderno entre natureza e cultura seria a base de uma filosofia fria, a categoria de sobrenatureza, que viola essa divisão, seria a base de uma filosofia quente. Né? A repulsa à história que caracteriza as sociedades frias não decorre, portanto, de nenhum déficit cultural, mas se explica pela resistência ao desenvolvimento, a resistência à fabricação da entropia, resistência de bases filosóficas. Nesse sentido, o dualismo e perpétuo desequilíbrio dos ameríndios, implicando que a identidade não passa de um caso particular da diferença, aquele em que a diferença tende a zero, isso é uma formulação do Levi-Strauss, fundamenta uma metafísica negentrópica, que almeja justamente o zero de temperatura histórica. Pode-se então conjecturar que, tal como uma filosofia quente, transformacional e panpsiquista, proporciona um mundo frio, refratário às máquinas a vapor e às desigualdades socioeconômicas, uma filosofia fria
com sua metafísica identitária e antropocêntrica, corresponde, ao mesmo tempo como causa e efeito, a um mundo quente, ou seja, a economia política do capitalismo e a catástrofe ambiental em curso. De um lado, temos um pensamento que se quer absolutamente frio, neutro do ponto de vista termológico, porque livre, independente das condições materiais da experiência, mas que, não obstante, está a ponto de inflamar o planeta. Né? Como diz de forma exemplar o Dipesh Chakrabarti, né? A mansão das liberdades modernas repousa sobre uma base de uso de combustíveis fósseis em permanente expansão. E aqui fica a provocação de que a ideia moderna de liberdade é o princípio de uma filosofia fria, né? Que esquenta o mundo. Né? E de outro, temos um pensamento incandescente, o qual, por interpretar os fenômenos naturais como acontecimentos sociais, a rigor sobrenaturais, se torna virtualmente capaz de resfriá-lo. Né? E, nesse sentido, como expressão dessa filosofia, eu cito aqui, acho que não poderia haver declaração mais eloquente, um trecho da Queda do Céu, né, do discurso do Davi Copenau, quando ele diz assim: por enquanto, quando os brancos esquentam o peito do céu com a fumaça do metal que arrancam da terra, os chapiri, os espíritos xamânicos, ainda estão conseguindo curá-lo, despejando nele enxurradas de água de suas montanhas. É como se, ao converter informação em energia, o sujeito transcendental de Kant, né, como emblema da filosofia fria dos modernos, e o chapiri de Davi Copenau fossem espectros, rivais entre si, do demônio de Maxwell, né, essa figura antropomórfica da termodinâmica, né, capazes de transpor alquimicamente um abismo de 16 zeros na escala das energias entre espírito e calor, mediante formas divergentes de efetuação e contra-efetuação termodinâmica do pensamento. Dado que, como explica mais uma vez o Mauro Almeida, o próprio demônio é parte do sistema que controla e está, assim, também sujeito à entropia, os critérios pelos quais ele opera, ao distribuir objetos entre mundos, são políticos, jamais naturais. O demônio de Maxwell age politicamente. Comentando dessa maneira o final de Tristes Trópicos, Almeida evoca, a título de demônio, a figura benjaminiana do anjo da história, que, vencido pela tempestade no paraíso, experimenta o progresso histórico como catástrofe entrópica. É interessante pensar o anjo da história como um exemplo de demônio de Maxwell. Né? Mas a gente poderia lembrar também do célebre desaninhador de pássaros, né? O Daimonion Bororo, protagonista das mitológicas, Levi-Strauss, né? O que age sob o risco incessante de, por uma disjunção total entre o céu e a terra, provocar o apodrecimento do mundo, ou pela conjunção total entre eles, sua incineração. Como diz Levi-Strauss, sem nunca chegar a um equilíbrio entre o fogo que destrói e a ausência de fogo, que também destrói. Afinal, se energia é metafísica, é o que diz o Mauro Almeida, espírito é fogo, mas fogo de cozinha. Eu cito aqui um trecho do Mitológicas 1. O fogo culinário é o mediador entre o alto e o baixo, entre o sol e a terra. Consequentemente, o desaninhador de pássaros, perdido a meio caminho entre o alto e o baixo, e, enquanto cunhado ou filho, mediador entre um homem e uma mulher, entre a aliança e o parentesco, pode ser aquele que introduz ou que retira, em todo caso, o dono do fogo culinário, que no plano da cultura instaura uma ordem côngrua a outras ordens, sociológica, cósmica, ou ordens situadas em níveis intermediários. Contudo, diz Levi-Strauss, há dois tipos de fogo, um celeste e destruidor e outro terrestre e criador, que é o fogo de cozinha. E se é assim, conforme a configuração do eixo céu e terra, sucede uma variação similar do uso do fogo como elemento de mediação entre mundos. Né? Ou talvez eu pudesse dizer aqui de imediação, pensando no conceito proposto aqui pelo Brian e pela Erin. Mas as coisas podem ser ainda mais complexas. Né? Enfim, eu estava dizendo aqui, uma variação similar do uso do fogo. Né? Um uso construtivo, domesticado, e um uso destrutivo, canibal. Né? E as coisas podem ser ainda mais complexas. O próprio fogo de cozinha não seria senão uma transformação assimétrica do fogo maléfico que incendeia a terra, mas ao mesmo tempo origina o tabaco, que é a substância de função xamânica, mediadora por excelência. E, por fim, resultado da transformação de valor oposto ao fogo sobre o qual se assenta a mansão das liberdades modernas, aquele com que os brancos cozinham o metal e o petróleo para fabricar suas mercadorias,
assim como para saciar sua fome canibal as carnes dos habitantes da floresta. Como diz Davi Copenau, fogo Shawara, operador da conjunção catastrófica de mundos, a queda do céu. Semelhante conjectura sobre o conflito termodinâmico de mundos é longamente meditada por Copenau sob a forma do nexo nefasto entre a exploração do ouro canibal e a queda do céu. Exemplo máximo, a meu ver, de crítica de uma filosofia por outra filosofia, uma filosofia quente. Eu cito aqui um trecho da queda do céu. Omama enterrou o metal junto ao ser do caos Shiwaripo. Se os brancos de hoje conseguirem arrancá-lo com suas bombas e grandes máquinas, do mesmo modo que abriram a estrada em nossa floresta, a terra se rasgará e todos os seus habitantes cairão no mundo de baixo. Se os brancos um dia chegassem ao metal de Omama, a poderosa fumaça amarelada de seu sopro se espalharia por toda a parte como um veneno tão mortal quanto o que eles chamam de bomba atômica. Os minérios ficam guardados no frescor do solo, debaixo da terra, da floresta e de suas águas. Estão cobertos por grandes rochas duras, pedregulhos ocos, pedras brilhantes, cascalho e areia. Tudo isso contém seu calor como uma geladeira de vacinas. Se os brancos os arrancarem todos do solo, afugentarão o vento fresco da floresta e queimarão seus habitantes com sua fumaça de epidemia. Nem as árvores, nem os rios, nem mesmo o chapire poderão conter seu calor. Se os brancos. Essa cláusula insistente no discurso de Copenau deixa entrever o que parece constituir a razão principal da elevada temperatura das metafísicas ameríndias. Um princípio que a Débora e o Eduardo chamam de a impensabilidade de um mundo sem gente. Na filosofia quente de Copenau, tal concepção exprime-se por meio da plena coincidência entre a mobilidade dos diversos patamares cósmicos, pois ele diz, o céu se move, é sempre instável, e o caráter metamórfico das gentes que o habitam. Ele diz, por exemplo, a respeito dos humanos atuais, somos a gente que saiu do céu. Ou seja, interpreto assim, a condição humana ou extra-humana de cada pessoa ou povo é originariamente determinada pelo lugar cósmico que ocupa, ou deixa de ocupar, ou passa a ocupar. O que perfaz a característica ontológica mais própria de cada sujeito é, em outros termos, a sua situação ecológica. E quem fala em ecologia, dando uso inusitado a essa categoria do pensamento branco, é o próprio Davi Copenau. Ele diz, eu cito, na floresta a ecologia somos nós, os humanos, mas também são, tanto quanto nós, o chapire, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. Sem eles, sem ecologia, a terra esquenta e permite que epidemias e seres maléficos se aproximem de nós. Eu acho que dá para colocar esse pensamento também nos seguintes termos. Todo e qualquer comportamento subjetivo conspira em maior ou menor grau de intensidade para a sustentação ou a queda do céu. Todo comportamento subjetivo. Tal hipótese xamânica elucida de forma decisiva quanto às suas condições de emergência potencial, essa súbita colisão dos humanos com a Terra, que nós chamamos de antropoceno. Pois, como entender o fato da inversão, como dizem a Débora e o Eduardo, da inversão irônica e mortífera pela qual o ambientado se torna um ambiente, e reciprocamente, isso seria um modo de se entender a transformação operada pelo antropoceno, senão por meio de uma inusitada hipóstase do princípio segundo o qual a ecologia somos nós, os humanos, e que sem ecologia a Terra esquenta. Todo pensamento, inclusive o que se pretende mais purificado, constitui, graças ao seu inalienável potencial termodinâmico, um determinado ambiente, isto é, uma situação ecocosmológica. Seja essa situação uma floresta de cristal, como diz o Eduardo Vieira de Castro, ou o deserto vermelho. Quando eu estava escrevendo esse trecho aqui, eu tinha escrito inicialmente o deserto do real, pensando no Matrix interpretado pelo Zizek. Mas isso é porque eu não tinha visto o deserto vermelho do Antonioni, que acho que é muito mais expressivo do que significa uma terra devastada do que... assim, os inimigos não são, ou pelo menos não são em primeiro lugar as máquinas, são os próprios homens. E, sem dúvida, os Naper, o que o Davi Copenau chama de Naper, os brancos, oferecem um caso limite de subjetividade ecologicamente sobredeterminada. Ele diz, ecologia
é tudo que veio à existência na floresta, longe dos brancos, tudo que ainda não tem cerca. Quanto ao principal, essa concepção propõe um assombroso descolamento entre entropia e caos, a depender do caráter termodinâmico essencialmente variável do pensamento. Enquanto houver xamãs e espíritos para sustentá-lo, a instabilidade do céu não levará fatalmente à sua queda. Então aqui, assim, é como se o pensamento do Davi Copenau contrariasse o fatalismo da antropologia do Lévi-Strauss, né? Fazendo esse descolamento entre entropia e caos, no sentido próximo ao que a gente viu, né, quando eu mencionei Prigogine e Stangers, afirmando que a entropia pode ser entendida como geradora de ordem, né? Para Copenau, a reversão ao caos constitui uma possibilidade, entre outras, da metamorfose enquanto dinâmica cosmogênica de base. Sua crítica xamânica da economia política da natureza, como diz Brusselbert, demonstra não só que a entropia não é meramente uma derrocada em direção à desorganização, ou seja, que, sob certas condições, ela se torna progenitora da ordem, mas também que a antropia, como sistema metafísico termodinâmico idealmente fechado, é sobretudo desordem, a ser suplantada pela inexorável ordem entrópica do cosmos. É aquilo que o xamã Yanomami denomina de Shiwaripo, o ser do caos. Se a expressão verbal Shiwari, né, que é o étimo principal desse nome, referindo-se a transformações míticas e toda espécie de mudança de forma ou identidade, se ela é empregada por Copenau para descrever o seu devir outro xamânico, no sentido de metamorfosear-se, perder a própria forma, retornar ao caos e também perder o juízo, estar fora de si, essa mesma expressão serve sob forma substantivada e de modo a revelar uma ambivalência do conceito Yanomami de metamorfose, ela serve à designação de um espírito maléfico subterrâneo, agente principal da ecologia da floresta, o Shiwaripo. Por tentar continuamente fazê-la virar outra, sua influência, a desse espírito, precisa ser sempre controlada pelos xamãs com o auxílio dos espíritos Shapiri e do Shapiri do próprio caos. Diz Copenau, para conseguirmos consertar o céu, acabamos tendo que chamar a imagem do ser do caos Shiwaripo e do metal de Omama. Isso exemplifica muito bem aquilo que o Brusselbert chama de uma homeopatia simbólica generalizada para caracterizar o procedimento xamânico, né? Diante do espírito inimigo, convocar o seu Shapiri para que eles reajam a combatam a ação maléfica desse espírito, né? Shiwaripo consiste assim na potência entrópica responsável pelos mais monstruosos devires. Por exemplo, a metamorfose mítica de Yanomai Tepe, ou seja, seres humanos em Nape, inimigos brancos, né, porque os brancos são resultado de uma metamorfose de ancestrais Yanomami, né, bem como a própria queda do céu, enquanto transfiguração do ambiente cósmico junto com os povos que o habitam. A catástrofe universal será, portanto, o resultado da fúria que Shiwaripo, ao lado de outros seres maléficos, já move contra os Nape que devastam a terra-floresta. Donde o fato de todo relevante para a compreensão do sentido cosmopolítico do antropoceno, de que essa entropia pelos brancos, que levará inexoravelmente a sociedade e o universo de volta ao caos pré-humano, deve-se ao resultado do excesso de poder predatório da alteridade branca. Isso estou citando aqui o Brusselbert. E não a uma suposta vocação ecocida congênita do Homo sapiens. Se é verdade, como diz o Eduardo Vieira de Castro, que a entropia crescente se transfigura dialeticamente em antropia triunfante, esta última é, da floresta à cidade, contra-efetuada distopicamente por aquela. Entropia, Shiwari, metamorfose radical, vitalidade caósmica, versus antropia, Shawara, desenvolvimento canibal, morte térmica. Né? Então, vocês vejam que a entropia se diz em mais de um sentido, né? Que ela é ontológica e cosmopoliticamente equívoca. Né? E aqui eu chego à conclusão. Não é exagero concluir que, assim como a corrida do ouro, a instaurácio magna do homem representa, eu cito Brusselbert, uma irrupção de forças destrutivas tão incontroláveis no interior da floresta e do universo, que só podem ser associadas à memória mítica das transformações erráticas dos ancestrais animais. Ao deflagrar o nexo catastrófico entre antropia e entropia, desdobrando ao mesmo tempo
tempos e espaços mais que humanos, outros que humanos, a grande transformação em que consiste o antropoceno excede de forma incomensurável as revoluções da história da filosofia, restritas tão só à maneira demasiado humana de pensar. Pois se trata realmente de metamorfoses da natureza, ou como diz a Isabelle Stangers, da intrusão de Gaia. Eu estou dizendo, isso não é comparável, não tem medida comum com, por exemplo, a Revolução Copernicana celebrada por Kant, né, que é uma revolução do pensamento. Né? Aqui é uma revolução do próprio cosmos, né, na relação com o pensamento. Né? Como dizem mais uma vez Débora e Eduardo, por conhecerem velocidades infinitas, acelerações extra-históricas, em uma palavra, devires, sustentando com isso a convicção da fragilidade essencial do presente e da responsabilidade humana na manutenção do precário equilíbrio cósmico, ou seja, de um mundo votado inapelavelmente à entropia, os chamados povos sem história mostram-se bem mais capazes de conceber a multidimensionalidade cosmopolítica da transformação em curso. Uma hiperhistoricidade, além do homem, e eu proponho aqui, em certo sentido, além do próprio antropoceno, na qual entropia e criação e não entropia e destruição, desintegração, né? Em que entropia e criação se tornam como que indiscerníveis. Eu acho que é a ideia do Mibaé Meguá, né? Que eu fiz alusão no início. Né? Por sua vez, comparado à concepção indígena da história, que toma a mudança mais sob o aspecto de metamorfoses radicais do que como um processo de transformação progressiva, o discurso filosófico da modernidade, comportando-se, diz o Lévi-Strauss, como se a diacronia criasse um tipo de inteligibilidade de ordem mais especificamente humana, esse discurso revela-se tão obsoleto metafisicamente quanto termodinamicamente mortífero, pois é a perversidade ecopolítica do pensamento que responde o colapso mental do ambiente. Aqui, mais uma vez, eu cito o Bateson. Os circuitos e equilíbrios da natureza podem facilmente sair dos eixos, e eles inevitavelmente o fazem quando certos erros básicos do nosso pensamento são reforçados por milhares de detalhes culturais. E aí eu pergunto, como afinal manter a lucidez no meio de uma entropia que corrói o próprio sentido, enlouquecendo a lógica antrópica, sendo contudo por ela mesma catalisada? Suposto que nos convém acreditar que a condição de outrar-se em pensamento do fora do humano, a filosofia possa ainda ser, no Ocidente, uma ferramenta privilegiada na entropia negativa de nossos esforços por perseverar na existência, urge, para tanto, aceitarmos, de uma vez por todas, que, tendo se consolidado nos últimos 4 séculos de sua história, sob as formas mais diversas e antagônicas, como o pensamento próprio do homem, ela tornou-se desastrosamente aentrópica. Não é só uma metáfora. O rosto de areia que Foucault viu desvanecer-se na orla do mar revém a olhos vistos como tsunami. Os brancos também deveriam sonhar pensando em tudo isso, alerta Davi Copenauer. E o mínimo que já podemos experimentar de incontáveis maneiras é que o antropoceno confere uma literalidade hiperbólica ao contraste esboçado por Lévi-Strauss entre filosofia quente, sociedade fria, e filosofia fria, sociedade quente. Talvez a gente possa dizer, como os Coeur d'Alene, citados pelo Lévi-Strauss, assistimos ao assassinato do frio por seu irmão, mas não a cada primavera, mas a cada dia, mais acentuadamente. Né? Pois é nada menos que o sentido da flecha do tempo que se joga como questão de vida ou morte no conflito entre tais mundos, ao mesmo tempo frios e quentes, enquanto configurações radicalmente assimétricas do arranjo intrínseco de metafísica e termodinâmica. Um exemplo dessa assimetria a que eu estou me referindo aqui, um exemplo acho que bastante eloquente, é o seguinte, né? Enquanto, por exemplo, a Isabelle Stangers fala em intrusão de Gaia no mundo moderno, né? Davi Copenauer fala em intrusão do povo da mercadoria na terra-floresta. Né? Há um equívoco bastante produtivo em torno à intrusão que desencadeia a catástrofe. Né? E eu acho que esse equívoco exprime a diferença entre esses mundos constituídos por arranjos divergentes de metafísica e termodinâmica. Né?
Ou, numa tese mais concisa, divergência ontológica e variação climática compõem um só acontecimento. Uma vez que o fogo é o principal mediador ou imediador entre ontologias incomensuráveis, o clima torna-se, e mais uma vez aqui eu cito a Débora e o Eduardo, o clima torna-se o elemento de sincronização histórico-política do interesse de todos os povos do mundo. E, quanto ao impacto daquela simetria que eu estava me referindo sobre o destino futuro dos povos diferentemente humanos na Terra, o antropólogo, né, Lévi-Strauss, não hesitou em confirmar. E eu termino aqui citando um comentário que Lévi-Strauss faz a palavras de Davi Copenhauer, um comentário que foi publicado em 1993. Eu creio que é uma publicação do trecho do discurso de Davi que veio a se tornar depois, anos depois, a queda do céu, né? Uma versão preliminar. Diz o Lévi-Strauss, a partir de Davi Copenhauer, né? Todos serão arrastados pela mesma catástrofe, a não ser que se compreenda que o respeito pelo outro é a condição de sobrevivência de cada um. Lutando desesperadamente para preservar suas crenças e ritos, o xamã Yanomami, né, Davi Copenhauer, pensa trabalhar para o bem de todos, inclusive seus mais cruéis inimigos. Formulada nos termos de uma metafísica que não é a nossa, essa concepção da solidariedade e da diversidade humanas e de sua implicação mútua impressiona pela grandeza. É emblemático que caiba a um dos últimos porta-vozes de uma sociedade em vias de extinção, como tantas outras, por nossa causa, enunciar os princípios de uma sabedoria da qual também depende, e somos ainda muito poucos a compreendê-lo, a nossa própria sobrevivência. Bem, era isso. Obrigado pela atenção, pela paciência. Muito obrigada, Marco Antônio. Acho que essas diferentes possibilidades de pensar o tempo da catástrofe, né, diante dessa conversão da catástrofe em catastrofismo, né, inexorável, fatalista, né, que nos quer impotentes, né, esse catastrofismo demasiado humano. Muito o que pensar com essas diferentes possibilidades de tempo e catástrofe. Obrigada. Orlandi. Repensar por força de catástrofes... Não? Ah, ok. Repensar, mas não se sabe o que e como. Ok, aqui, microfone. Isso daqui é o que está funcionando. Porque aqui é difícil ouvir o que o ente ao lado está dizendo. Então, vocês estão ouvindo? A coisa é o seguinte, então, trata-se de repensar sempre. Então, o esforço será o mesmo, digamos, com a qualidade decaída, certamente. E acho que a gente concorda absolutamente com a ideia de respeito a todos, dependendo de certas coisas. Tem situações de difícil respeito. Como é que eu posso respeitar a humanidade de um golpista? Não é fácil. Por que não é fácil de respeitar a humanidade de um golpista? Porque ele se antecipou à abstração que eu estou fazendo em relação à humanidade dele. Eu faço abstração da humanidade de Temer e o fuzilo. E com isso eu receberei o aplauso de pelo menos 70% da população. Satisfazendo, portanto, neste momento histórico, né, e dando alegria nesse momento histórico a muita gente. Então eu faria essa opção.
Estou praticando uma abstração da humanidade dele para a alegria da gente. É difícil o tema da abstração, é muito difícil. Então é disso que eu vou tratar. Repensar abstrações. Eu vou ler um trecho e depois eu paro de ler e vou só armar algum custo de abstrações praticadas. Então, a problemática que me leva a dizer aqui algumas coisas é a de um jogo de microatenções. Eu já sinto nessa fala esse jogo, a presença desse jogo de microatenções. E já é essa problemática de microatenções, tenho certeza, já é do conhecimento sensitivo e intelectual de vocês que participaram desses seminários. E a prova disso é um impressionante e vasto campo de temas e criação de situações inovadoras que aparecem na programação deste dicionário Conexões, desse seminário Conexões 2017. É fácil de notar, mesmo na programação escrita, o quanto isso, não é, está prometido e, conforme testemunho de pessoas, ocorreu, está ocorrendo. Vocês buscam situações propícias a novos tipos de encontros. Novos porque capazes de problematizar e potencializar maneiras de estarmos juntos e de pensarmos ao sabor das mais díspares cintilações de singularidades interessantes. Com isso, vocês estão forçando a própria universidade a se abrir não apenas a um fora a ser estudado, criticado e socorrido. A medicina prova que a gente socorre gente de fora. Verbos estes que cadenciam nossas obrigações cotidianas. Então, uma universidade é obrigada a isso. Algo mais do que isso parece poder agitar-se a partir do que se vislumbra nessa programação de seminário. Tem algo mais do que aquilo. O que se vislumbra, parece-me, é uma universidade minúscula, sensível à abertura de suas próprias dependências estruturais, a um pipocar de micro-inovações. É possível que essas inovações venham a levar nosso ambiente universitário a perceber diferentemente a si mesmo, a saborear-se com autocríticas e a avaliar a qualidade de suas potências mutagênicas em relação a um macrofora atualmente embrulhado pelos interesses das forças assaltantes dos poderes da ameaçada República Federativa do Brasil. É esse o nosso fora que nos obriga a dar a olhar melhor a nós mesmos. Mas qual é esse... Isso eu digo claramente porque, como membro de sindicato, não da direção, mas sindicalizado, eu vi que há divergências internas e pessoas que enxergam esse macrofora como algo aceitável. Infelizmente, ocorrendo mais no setor da medicina. Infelizmente. Bom, a certa distância, então, mas qual é explicitamente o aspecto
da problemática e o aspecto que, para mim, já é do conhecimento intelectual e sensitivo de vocês, partícipes desse seminário. Qual é o aspecto? A certa distância, o nome desse aspecto, o aspecto desse aspecto, pode ser procurado através das seguintes considerações. Por não termos podido evitar certo conjunto de acontecimentos, somos herdeiros de fatalidades. O exemplo mais fácil é este. É fatal herdarmos dos nossos antepassados a cor da nossa pele. É fatal. Nós vivemos tomados por fatalidades. Tá? Um exemplo mais complicado é outro. A gente pode encontrá-lo na música, em que Chico Buarque critica um Deus gozador que nos fez nascer brasileiros. É uma fatalidade para nós. Mas qual é hoje o sentido desse acontecimento? É que, em vez de explicitamente herdarmos de Portugal a língua, algo do fado, algo do fado, tem algumas coisas muito gostosas no fado, certos sabores e outras mil e tantas amenidades, herdamos o quê? Carta Capital já sabe. Herdamos a hedionda escravatura. Herdamos. Alguns ingênuos ou metidos a espertos ainda pensam que aqueles séculos de escravatura já sumiram no tempo. Eles já teriam sumido desde 13 de maio de 1888, quando Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a legalidade da escravidão no Brasil. Acolho essa lei como conquista importante, sim, mas a fatal herança da escravatura não se dissolve com ela. Como salientava Joaquim Nabuco, herdamos algo mais duradouro, herdamos a mente escravocrata. A sensibilidade escravocrata. Aí está uma das mais horripilantes fatalidades que herdamos. Quando Deleuze nos convida a combater prioritariamente o nazista sempre disposto a emergir das nossas próprias entranhas, fico pensando que nosso nazista pré-Hitler está na presunçosamente escravocrata que herdamos fatalmente de uma história não ainda eticamente transformada em vastas multiplicidades de bons afetos. Continuamos flagrando gestos hediondos, sórdidos, repulsivos, nojentos, principalmente quando os abrutalhados se sentem bem representados pelos promotores do colapso de conquistas democráticas. Feitas essas considerações, já podemos retomar a pergunta relativa a uma das problemáticas aí embutidas, a problemática de mentes escravocratas propensas a apoiar e praticar atrocidades ou, no mínimo, a gerar sofrimentos, tristezas, amortecimentos da vontade alheia de viver. Que operações ganham proeminência
nas mentes capazes de aderir à barbárie de certas práticas. Que operações! Não domino a ciência ou as ciências dessas operações. Quero apenas apontar uma delas e rodeá-la com algumas outras anotações. A operação que me preocupa e que atua nas mentes as mais variadas, tanto nos delicados pensamentos de Marguerite Porete, quanto na brutalidade mental dos que a condenaram ao fogo no século XIII e XIV. Ela vive 13 e 14. É uma das primeiras, quando era ao fogo. Essa operação é uma das primeiras e constantes operações do espírito filosófico, do espírito científico, do espírito artístico, mas também do espírito dos que odeiam ou amam isto ou aquilo, dos que avaliam criteriosamente o valor deste ou daquele metal, e também dos que quase se perdem em vagas contemplações de paisagens. É uma operação absolutamente inerente a gente, aos bichos, às árvores. A operação a que me refiro é a da abstração. Uma coisa muito simples. Na primeira aula de filosofia, você forma uma ideia, isso numa linha aristotélico-tomista, por exemplo. Você forma uma ideia abstraindo-se de muitos detalhes do objeto. Mesmo quando você está diante do objeto e diz que ele é branco, você está fazendo abstração do resto. Você joga de lado. Fica com... Então, a abstração ela é uma dupla. Você deixa de lado uma coisa e fica com a outra. Você olha, é negra aquela pele, vou bater nela. Ou amá-la extremamente. Mas está fazendo abstração do resto. É melhor amá-la, certamente. Então, é essa a operação. Ao fisgarmos uma coisa, deixando outra de lado, estamos praticando abstrações. Uso tal ou qual anzol, que é a minha profissão, para pescar tal ou qual peixe, ficando outros de fora da minha pescaria. Não dá para pegar tudo. Perfeito. Ainda bem, porque senão os brutos já teriam nos exterminado. Como é fácil notar, a inevitável operação de abstrações com que vivemos não se deixa simplesmente ao léu, às ocasionalidades, pois as ocasiões acabam impondo a cada vivente um ágil leque de pontos de vista a serem selecionados. Pois é sempre possível que nos custe caro vagarmos por uma vereda e não outra. Pode ficar muito caro. Imaginemos um rato que, descuidado, escolha a vereda que o levará ao alcance do bote da calma serpente. Eu já vi o documentário da BBC, um ratinho e a serpente quietinha. É possível polemizar isso dizendo, por exemplo, o seguinte: as abstrações, as seleções abstrativas que a gente faz ao longo de um percurso dependem daquilo que previamente se quer. Então, previamente eu quero tal coisa, então faço seleção. Então a abstração não é tão poderosa. Poderoso seria esse, quero isto. Tá bom. Isso é uma tentativa de reduzir o império das abstrações. Então você cai no império do quero. Então vamos lá. Nesse sentido, o rato polêmico diria o seguinte, o ratinho lá: quero suicidar.
Portanto, pegarei o caminho que, mesmo ao léu, acabará me levando à serpente. Ele quer a morte. Tudo bem. O que esse rato está esquecendo é que seu prévio querer suicidar já é uma abstração. Esse rato não está fazendo a pergunta nietzschiana que ele devia fazer, se ele estiver. Quem em mim está querendo o meu suicídio? Quem em mim está querendo esse suicídio? Você nunca está sozinho. Tem um filho da puta sempre querendo te tomar. Perdão às putas, perdão. Tem um filho temeroso que sempre está querendo te pegar. É essa pergunta que a mente escravocrata deveria fazer a si própria, ganhando assim a possibilidade de confrontar-se com o inquilino nazista que a habita. Quem em mim vive querendo piorar as coisas? No meu caso, quem em mim me leva sempre a perturbar o ambiente? No meu caso, não sei, eu confesso que não sei. Essas considerações são uma espécie de introdução à necessidade de pensarmos as operações de abstração num quadro de mais concreta dramaticidade. Conforme a abstração que se faça, mudam-se as consequências práticas e teóricas em todos os campos. Ela é uma operação constante, inicial, permanente. Então, todos os campos? Pronto. Agora, então, não é isso. Eu paro com isso, eu paro com o discurso preparado e vamos a detectar uma abstração que corresponde, eu acho, a nossas a preocupações atuais e permanentes e já de velha data. Quem é ainda marxista aqui ou estudioso de Marx? Eu gostaria, não só porque aí o diálogo seria direto também. Poxa vida, coitado do Marx. Filosofia inultrapassável de nossa época. Bom, então vou resumir, porque deve ter algo. Não tem nenhum sociólogo que estudou Marx, né? Ótimo. Então, vamos fazer um esboço aqui. Acho que eu vou terminar mais rapidamente do que vocês imaginam. Então, como detectar uma boa e perigosa abstração em Marx? A abstração se faz no próprio momento em que você está construindo sua tese. Se eu pegar o texto do meu querido amigo, eu vou encontrar 1001 abstrações. Por exemplo, eu poderia dizer a ele, como fica esse jogo entre o pensar e o me imaginar, não deixando que nesse par se intrometa o sentir. É uma pergunta de talvez o sentir esteja abstraído, deixado de lado no seu texto. Sentir. Porque no seu texto vigoram muitas analogias, deixando de lado uma crítica da própria analogia. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que sempre você tem o que perguntar ao outro que o outro teria deixado de lado, teria abstraído. Mas no trabalho dele, porque senão fica fácil.
Nós vivemos em estado de abstrações. De qualquer lado da sua rosa dos ventos, você está abstraindo coisas. Você não está toda hora, não é toda hora contemporâneo de todas as suas implicações. O cérebro não acompanha todas as suas implicações. Não dá tempo. Não há tempo para isso. Só de um certo tipo de Deus, teoricamente pensado, flagraria imediatamente tudo, todo o universo que ele criou. Então, o seu pecado escondido, e Deus está de olho, ele perde tempo com todos. Então, é simultânea, é uma apreensão simultânea de tudo. Aqui agora, vamos lá no Marx. Uma das criações importantes de Marx, uma explicitação do processo produtivo. Processo produtivo. O que você tem num processo produtivo? Já que o homem não pode produzir sozinho sua existência, essa é a grande tese dele. Não posso produzir sozinho minha existência. Eu tenho que estar sempre junto com outros, de um jeito ou de outro. Então, eu tenho o objeto de trabalho. O objeto de trabalho, eu ia pôr um exemplo aqui, não dá porque eu não estou fazendo o vidro. Digamos que eu esteja fazendo esse discurso, é um objeto de trabalho. Eu tenho o objeto sobre o qual eu trabalho, tenho a matéria-prima. Eu vou fazer chapéu, tenho isso, vou fazer isso, tenho aquilo. Eu tenho o objeto de trabalho, o processo de trabalho, então, tem o objeto de trabalho, tem os meios de transformação da matéria-prima, que estão, ora, abaixo do trabalhador, quando é um trabalhador antigo, como um ferreiro que trabalha o ferro, e vai dando formas ao ferro, ou o meio está sobre o trabalhador, como quando ele apenas aperta um botão e o torno, por controle numérico, produz a peça. Perfeito. Mas a equação é simples. O objeto de trabalho, o meio e o trabalhador, os meios, máquinas, etc., ferramentas, e o trabalhador, e depois o que você tem na cadeia de produção. Montagem, tudo faz parte do meio, e a montagem já faz parte da própria produção. Você tem o produto pronto, que vai virar mercadoria. Deixa o problema da mercadoria de lado agora. Alô? Vocês estão ouvindo? Fácil, não? Quais são as duas grandes abstrações que Marx comete? Marx e Engels cometem e que é difícil pedir a um marxista. Por isso que eu perguntei. É difícil pedir a um marxista, você reconhece que é uma abstração perigosa? Não vejo. Até me disseram uma vez um negócio que eu conto depois. Ele está abstraindo o quê? Vocês sentem o que ele está abstraindo alguma coisa? Você tem a matéria-prima, a relação do trabalhador com a máquina. Não estou falando do proprietário. Não, deixa a relação de trabalho, depois tem esse problema. Mas, por enquanto, é só o processo de produção, estrito senso. O objeto de trabalho, a máquina e o trabalhador, e o produto. Esses três componentes fundamentais da produção. O que é que está sendo abstraído no sentido de estar sendo deixado de lado?
isso já está implícito no objeto. Você quer o ferro, ele tem todo o processo de obtenção do ferro, aí ele não está esquecido, digamos. Estão esquecidos os pressupostos universais da existência. O operário está respirando. Ele está respirando. Então, de onde vem o oxigênio? Não vem de uma bombinha. Um dia virá de uma bombinha. Porque a coisa é tão terrível que um dia terá uma bombinha. Mas, assim mesmo, a bombinha está chupando um pressuposto universal, que é o ar, o oxigênio. É por isso que está difícil o pessoal que dá o golpe aqui querer ir logo para um outro planeta, só deles. Está difícil porque eles não encontram oxigênio tão fácil quanto na Terra. É só por isso que ainda não foram. A burguesia, a seleção a ser feita ainda, a abstração de muito burguês idiota que está torcendo errado, em vez de ficar com o operário e sempre sugando o operário tranquilamente, sem dar golpe, paga os seus impostos direitinho, papai. Não, quer logo fazer parte do 1%. Não cabe, eles não deixam. Então, aí, você tem um pressuposto universal da existência, que é o ar, que é a água, que é a terra, que é a luz. Os gregos sabiam disso, né? São os elementos iniciais da filosofia também. Você explica tudo a partir da água, não da terra, não da caótica. Perfeito, melhor a caótica. O apeiron. Pressupostos universais da existência. Você não repõe ao longo do processo produtivo. Olha lá. Está esquecendo? Um dia você vai se lembrar, por isso que eu estou brincando. Um dia, Marques, você vai se lembrar que você se esqueceu disso e que isso é grave. Grave por quê? Por causa da outra abstração que você tem no final do processo produtivo. Qual é a outra abstração que ele comete? Vocês têm que saber isso. Foi dito aqui. Tem um negócio qualquer que não instala. O objeto a ser trabalhado, o trabalhador com a máquina, e aqui o produto, prontinho. O que é que está sendo esquecido? O dejeto, o lixo universal. Justamente o lixão que está disputando a primazia com os pressupostos universais da existência. A nossa existência gritou, chega de lixo. E eles estavam esquecidos. Então, toda a luta contra a poluição, contra isso, contra aquilo, as destruições todas, fazem parte de um socorro. Estamos socorrendo as abstrações cometidas. A produtividade capitalista, melhor dizendo, a produtividade da atual estratégia de produção comum a democracias e a ditaduras, a ditadura chinesa e as democracias de vários níveis de democracia, praticam o crime dessas duas abstrações. De onde você tira a matéria-prima, o que você faz com a matéria-prima e o lixão que sobra. Disputando em nós, viventes, nas florestas, disputando o nosso tempo de existência. Isso não pode esquecer. São abstrações poderosas. No plano das relações de produção, foram também esquecidas.
Foram talvez esquecidas o quê? As camadas de mando e as camadas de trabalhadores. Foram esquecidos, foram postos de lado todas as análises de mandonismos no social. Os agrupamentos de comando não estruturados burocraticamente, mas que atravessam, que fazem diagonais no sistema, senão você não explicaria a união que existe entre promotores canalhas que não provam a culpabilidade de fulano ou ciclano, e sim apenas deste ou daquele escolhido. São transversais no sistema. São abstrações das sequências legais a serem seguidas de um processo. Então nós vivemos fatalmente em regime de abstrações. E é isso, só isso, que eu quero pedir a atenção de vocês em todos os detalhes de suas vidas. O que, ao escolher tal coisa, eu estou deixando de lado? O que estou deixando de lado? O campo dos meus afetos. Por que eu estou me especializando só nesse afeto e não naquele outro? Por isso que eu disse que é microanalítico, de atenções, o que eu quero passar para vocês. Bom, eu teria outras abstrações a serem consideradas, mas fico com estas. Obrigado. Obrigado, Orlandi. Só perdão que eu acho que eu esqueci. Não é minha, por isso que eu... Olha aqui, eu ia abstraindo-me daquilo que eu havia programado. É o seguinte, existe um colega nosso, que foi nosso aluno, e que presta um serviço excepcional toda semana, praticamente, à universidade, em sua relação interna e externa, que é o Luiz Marx, da Sociologia do IFCH. Tem alguém do IFCH? Do IFCH? Não tem ninguém mais, né? O Ivo não é do IFCH, você não é do IFCH. Quem mais não é do IFCH? Poxa, vocês não penetraram no IFCH? Não. Claro. Então, o Luiz escreveu um livro de mais de 500 páginas sobre a catástrofe climática, capitalismo e ambiental, e colapso ambiental. Um calhamaço desse tamanho. Eu só tirei um trecho de dos artigos que ele semanalmente publica. Por quê? É um pedido que ele faz. Ele pergunta a catástrofe climática e a descrença na ciência. Olha só, parece um retorno ao século XVII, digamos, pedindo, atenção, ciência. É porque agora é um problema de vida. Os cientistas estão fazendo um esforço danado para avisar, olha, gente, ou reage, ou continua vivendo, cheirando, comendo essa porcaria de lixão que Marx esqueceu de assinalar. Então ele diz assim, eu só vou ler rapidinho. Seria fácil acrescentar muitos outros dados convergentes no Brasil e no mundo a demonstrar que o Acordo de Paris para a redução dos tóxicos
e as políticas atuais e previstas de redução das emissões de gás de efeitos de estufa estão conduzindo o planeta a um aquecimento médio global superior a 2 graus centígrados acima do período pré-industrial, limite considerado muito perigoso e que será provavelmente ultrapassado já na primeira metade deste século. A gente vive abstraído disso. Nós vivemos, eu vivo. Eu nunca dou conta toda semana de ver o desastre crescendo. Mas a essa altura surge inevitável a pergunta, diz ele. Por que, malgrado a avalanche de dados, observações, projeções e advertências de parte da comunidade científica nos últimos decênios, por que então continuamos a nos enganar? Continuamos, eu diria, fazendo abstração. A gente vive fazendo abstração. Não é auto-engano. É poder da abstração. Você se segura no último fio que te separa do gás carbônico. Você esquece de lutar contra os que continuam fazendo isso. É porque é uma luta muito grande. Mas é dessa que se tem também de participar. Porque quando atravessamos uma ponte ou quando tomamos um avião, confiamos no saber da ciência sobre as leis fundamentais da física, mas secretamente duvidamos dele ou, em todo caso, agimos como se dele duvidássemos, quando esse saber mede e projeta, com probabilidades além da dúvida razoável, a catástrofe ambiental. Por que a gente não atinge de que isso é nossa luta? São os pressupostos universais de nossa existência que estão sendo atacados. Eu não estou fazendo convite para esquecer os temerosos e ficar lutando só contra o gás carbônico, não é isso. É tudo, é lutar aqui e não sei onde. Porque, malgrado as evidências em contrário, só temos ouvidos para o bem-estar de que estamos na trilha de um aquecimento médio, superficial, não superior a 2 graus, em relação ao período. A gente fica no... Não, está bom ainda. Ainda está bom. Essa questão não admite resposta simples, diz ele. Elas pertencem, obviamente, ao âmbito da política e da capacidade das corporações de controlá-la em detrimento dos interesses vitais da sociedade. Então, há corporações, temos nome de certos inimigos da nossa existência. São certas corporações. Mas seria imprudente não procurar respostas também no âmbito da ideologia e da denegação psicológica. Olha só, onde é que o Luiz vai indo? Está em nós também o idiota, que não percebe que não está respirando direito mais. Ele está dizendo, vocês estão sendo idiotas. Denegação além psicológica. Uma dessas respostas pode se encontrar no fato de que é extremamente difícil, e tanto mais difícil, paradoxalmente, para os que têm ou poderiam ter acesso à informação abalizada. Ele está falando de nós, universitários. Difícil o quê? Admitir a evidência de que toda civilização que reduz a natureza a um insumo, toda civilização incapaz de se entender e se sentir como parte da natureza, incapaz de respeitá-la e admirá-la como a um valor intrínseco, toda civilização desse tipo está fadada à insustentabilidade. Tal é o caso do capitalismo e das sociedades igualmente expansivas,
que passaram no século XX pela experiência do socialismo real. Você tem uma estratégia de produção que estraga o campo todo, capitalista e ex-socialistas. Quaisquer que sejam as respostas a serem avançadas a essa questão, uma certeza persiste. 2 pontos. Um plano de ação consequente sobre como agir em relação às mudanças climáticas deve partir de 2 premissas. 1. Levar de fato a sério o saber científico acerca da nossa trajetória de catástrofe ambiental. Primeiro. Segundo, abandonar a ilusão de que as elites do poder político e financeiro renunciarão a seus interesses econômicos imediatos em prol do interesse geral. Não dá. Se a gente não for, e eu não sei como, num grito generalizado ou gritos permanentes, poder, gente que tenha poder, gente que esteja nos elos de apropriação das coisas, no fundo, gente que espera um grupinho fugir para outro planeta. Então, pois essa ilusão age como um poderoso narcótico, é a palavra para a abstração, narcótico. Ela diminui o nível de adrenalina imprescindível em situações de ameaça existencial iminente, tal como a que agora nos confronta. Parece um negócio de profeta bíblico, mas o Luiz é um sujeito sério, super pesquisador, que adorou fazer livros sobre arte, que tem um Miguel Ângelo, a tradução de umas coisas do Miguel Ângelo maravilhosas. Bom, enfim, obrigado.